Vocês conhecem o Sérgio Sacani, né? O Serjão dos foguetes. Ele é um físico, se não me engano, com mestrado ou doutorado em geociências e comunicador de ciências, de astronomia, de esses assuntos aí sobre foguetes e planetas. E vocês conhecem também esse outro rapaz aqui, o Super Xandão? É um youtuber, é especialista em, pelo menos acho que ele começou assim, falando de games, mas ele fala de diversos assuntos, discute temas relacionados à religião, à ciência, e ele é um famoso terraplanista. Os terraplanistas que aparecem, se destacam, têm os seus canais e os seguidores, são todos leigos no assunto, não tem nenhuma formação naquela área ali que eles querem discutir. E foi sobre isso que o Super Xandão falou, vamos ouvir. Que nem eu tô falando, já foram lá, tudo quanto é gente. É médico, a medicina não tem nada a ver, mas eu tô citando porque eu tô falando assim, pessoas que estudam, que têm vontade de discutir, tem físico, tem engenheiro, tem gente que manja de termodinâmica. Porque o cara é médico, cara. O pessoal costuma colocar um apelo à autoridade. Eu odeio isso aí. É porque a galera sempre fala isso, eles falam assim, ó, o cara tá lá tá falando terra plana, mas ele não faz nem faculdade. Eu falo, ora, mas desde quando a inteligência tá no estabelecimento? Não tem nada a ver. Inteligência é inteligência. Cultura é cultura, preparo é preparo, disciplina é disciplina, não tem nada a ver. Então, vocês acham que faz sentido criticar ou diminuir a confiabilidade de uma pessoa, ou mais ainda no caso de um grupo de pessoas, dizendo que eles não fizeram faculdade? O conhecimento está só na faculdade, depende da faculdade? Vamos fazer outras perguntas então aqui para a gente tentar ir sintonizando isso melhor. Quando você quer se consultar, você procura quem? É um médico, provavelmente. Quando você quer fazer um tratamento de dente, você procura quem? Um dentista. Quando você quer construir a sua casa, você procura um engenheiro, um arquiteto, às vezes um pedreiro. Tudo bem, o pedreiro já não fez faculdade, né? Por que você procura um médico ou um dentista? Por que você não procura qualquer um? Por que você não procura um mecânico para te fazer um tratamento de dente? Por que você não procura um vendedor de sapatos para tratar da sua saúde? Ou um motorista de ônibus para construir a sua casa? Porque você considera que quem tem aquelas profissões é o mais capacitado para exercê-la, não é por isso? E o médico se forma onde? Numa faculdade. O engenheiro também, o advogado também. O pedreiro não. Mas o pedreiro não faz a mesma coisa que o arquiteto e o engenheiro fazem. Talvez você aceite construir a sua casa direto com o pedreiro, mas geralmente há um consenso de que vai ser uma casa que vai ficar um pouco pior, não é isso? Bom, então parece que passar por uma faculdade tem sim bastante peso, não é? A questão não é simplesmente que a pessoa pode falar porque ela passou por uma faculdade e recebeu um diploma. Óbvio que está implícito que a pessoa que passou pela faculdade teve oportunidade de estudar algo com aprofundamento. Ela aprendeu com outros que são especialistas naquilo. Os professores das universidades são especialistas nos assuntos que aquelas pessoas, os alunos, estão ali para aprender. Mas tudo bem, a pessoa talvez possa aprender em outros lugares, então. Será que esse é o caso do Super Xandão? Será que esse é o caso dos terraplanistas? Os terraplanistas e o Super Xandão aprenderam as coisas que eles sabem ou acham que sabem? Onde? Qual foi a alternativa deles? Tá, eles não passaram por universidade, mas em compensação eles estudaram onde? Eles têm a experiência deles onde? Em lugar nenhum. Esse que é o problema. Quando as pessoas dizem que o Super Xandão, os terraplanistas, não fizeram nenhuma faculdade, a gente está querendo dizer que eles estão falando de assunto que eles não conhecem. E não adianta falar que não precisa passar por faculdade se você não puder apresentar uma alternativa bem plausível que justifique o seu suposto conhecimento. Eles têm os centros de pesquisa deles próprios? Não têm. Eles trabalham em profissões que têm a ver com os assuntos que eles abordam? Não. Agora uma pergunta para quem os conhece de forma mais específica. Eles apresentam literatura, livros para defender as ideias deles? Não, não apresentam. Eles não fazem expedições? Não. Eles constroem alguma coisa baseado no conhecimento deles?
Eles que dizem que gravidade não existe, construíram algum tipo de meio de transporte, qualquer coisa que justifique a teoria deles e seja algo melhor do que o que existe? Não. Então, o problema é que eles não têm alternativa à faculdade e a uma profissão decorrente da faculdade. Não basta simplesmente chegar e falar assim, olha, eu quero falar também disso aí, tá? E não aceito que exijam faculdade porque isso é apelo à autoridade. Eu quero falar sem fazer faculdade. Não adianta. Ele tem que mostrar conhecimento em alguma coisa. Olha só, pesquisa aí depois o que é o tal do apelo à autoridade, inclusive. A que eu encontrei aqui foi a seguinte, ó, apelo à autoridade é uma falácia lógica que consiste em usar a opinião de uma autoridade para apoiar um argumento, sem fornecer justificativas. Entendeu? Esse final é muito importante. Não é você chegar e falar assim, olha, os médicos todos estão falando que vacina é importante, mas por que tem que acreditar no médico? Isso é argumento de autoridade. Não, isso é um argumento lógico, inteligente, de bom senso, você acreditar no especialista. Falácia do apelo à autoridade seria dizer o seguinte, olha, fulano de tal falou tal coisa e ele é médico. E aí você vai ver, os médicos não estão falando a mesma coisa que aquele sujeito. Ou então que aquele sujeito falou uma coisa que não é da área da medicina, ele falou uma coisa de física e você vai acreditar só porque ele é médico. Não, aí está faltando justificativas. Quando alguém fala algo que representa uma área de conhecimento, isso tem que ser ouvido, evidente. Quem que é o especialista para falar sobre questões da forma do planeta? É o físico, é o astrônomo ou é o gamer? Ou é o motoboy? Quando você tem um pouco de conhecimento da área e você ouve alguém como o Super Xandão falar dessas coisas, você logo vê que ele não tem conhecimento. Então não é só problema de não ter passado pela faculdade, é problema de não ter passado por nenhum lugar que tenha dado a ele conhecimento suficiente para falar de assuntos tão complicados e, mais ainda, querer desmentir todo mundo que tem conhecimento ou prática profissional naquela área. Concordam com a justificativa ou discordam? Digam aí nos comentários.